Olá, boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live, né? Cujo título é Faça da sua postura o seu remédio. E eu vou convidar agora a doutora Aline Moura a participar com a gente. Aliás, a falar, né, tudo o que ela sabe sobre postura. Aline, tudo bem? Estamos aqui te esperando, tá? É só você dar o ok, que você já inicia com a gente. A Aline Moura, que é especialista em doenças de coluna vertebral pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo, reabilitação funcional nas disfunções de postura e movimento do corpo pelo HC da Faculdade de Medicina da USP, com certificação internacional no conceito de PNF 1 e 2. Meu Deus, que honra tê-la aqui. Aline, minha Boa amiga noite, querida, tudo bem? tudo bem? Nos brindando Maravilha, com seu obrigada pelo convite. conhecimento, né? A Aline tem vasta experiência clínica com os pacientes idosos e vai falar um pouquinho hoje para a gente as questões relacionadas à postura e como a postura pode ser o remédio de todas as pessoas e principalmente das pessoas 60 a mais, assim como também os cuidadores que auxiliam os idosos nas suas atividades de vida diária. Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente discutir algo que é uma população que é crescente, né? Nós sabemos disso, e o quão é importante o trabalho da prevenção. E não só o trabalho da prevenção, é também achar que os idosos eles não possam trabalhar seu corpo, sei lá, a partir de 70 anos, e podem trabalhar muita coisa. Sim. Você quer Aline, começar o que eu ia te alguma perguntar já pergunta? logo assim, né, de início, a gente sabe que a postura ela é de grande relevância para a mobilidade. Então, quando a gente fala postura, a primeira coisa que vem, mobilidade. Uma boa postura, né, te faz andar bem, te faz correr bem, te ajuda com relação a sentar, levantar. E você vai me explicar isso tudo direitinho depois, as questões relacionadas aos idosos, mas muitas pessoas não sabem de como a postura ela é importante para as funções vitais do nosso corpo. Então, me fala um pouquinho como que a postura ela é um facilitador ou não para a nossa saúde, né? Para outros sistemas. Certo. Quando a gente fala sobre postura, né, a primeira coisa que a gente lembra é do core, né? Vamos trabalhar o core. E não é só isso, né? O trabalho postural, a gente tem que pensar em algo não só muscular, mas algo neurológico, sistema nervoso central, o cérebro, que comanda todo o corpo. Então, a gente tem musculaturas que são tônicas, que mantêm a gente em pé, né? Ou que mantém mesmo a gente deitado, se a gente muda de posicionamento, a nossa musculatura ela tá lá funcionando, até a gente dormindo a musculatura tá lá funcionando, principalmente para manter o tônus. Quando a gente pensa em trabalhar essa musculatura de tônus, né, em reeducar essa função, é realmente colocar essas musculaturas em funcionamento durante as atividades. Então, quando a gente observa um paciente que perdeu a funcionalidade da musculatura, ela desaba, né? Então, esse desabar faz com que você tenha pouco uso das musculaturas abdominais que são utilizadas para o trabalho intestinal, né, para motilidade intestinal, é trabalhado para manter os órgãos no lugar. Também isso faz com que tenha uma pressão adequada na respiração. Então, respiração, após a deglutição, né, o alimento ele é encaminhado para o estômago. Então, um bom posicionamento desse estômago, desse esôfago, desse pulmão e dessa postura faz com que tudo isso melhore, Então, né? Então, Aline, a postura ela é um facilitador para a descida do alimento e é um facilitador, por exemplo, para a frequência respiratória, talvez diminuindo até situações de refluxo.
Sim, diminui a situação de refluxo, até porque ah, entre a musculatura respiratória passa o esôfago. Então, se essa musculatura ela estiver tensionada ou mal posicionada, ela pode fazer com que esse alimento, ele, se não tiver um bom funcionamento do esfíncter, ele vai regurgitar, Tem né? estase, né, que a gente Então, fala que é a parada do alimento ali, né, vai ficando parado na parede do esôfago. isso. E é importante também, quando a gente pensa num paciente idoso, ele sentar para se alimentar num posicionamento. A gente tem nosso posicionamento para se alimentar, a gente não come deitado, né? Então, até para a gente conseguir ficar sentada e se alimentar, precisa ter esse bom posicionamento. E só de posicionar a gente consegue estimular um tônus, Sim. não só de musculaturas, né, de abdômen, mas a gente tem musculaturas ao redor da nossa coluna cervical, torácica, lombar. Então, dependendo de onde a gente coloca o apoio, se for um paciente, é, se for um paciente dependente, a gente consegue melhorar esse tônus e trabalhar durante o dia a dia isso. Ótimo. E Não só pensando um pouco, é, fortalecimento. é fortalecimento puro, né? É postura, é fortalecimento, né? Não é só uma questão de to- tonificação, né? Muitas pessoas, quando falam em postura, falam, ah, a postura é um auxiliador do tônus. Sim, mas não é só isso, né? A gente tem uma dinâmica Não. importante. E há um prejuízo postural que é mais claro, determinado pela idade? E caso sim, qual seria essa idade? Então, assim, quando que as pessoas podem começar a apresentar um prejuízo postural? Vou começar a falar da nossa idade, né? Aos 40 anos a gente já começa a ter uma perda significativa principalmente de massa magra. Quando a gente pensa no envelhecimento e quando a gente pensa em prevenção, a gente fala, vamos começar aos 40, né? Na verdade, deveria ser um ciclo que a gente deveria não parar ou não estagnar. Quando a gente traz a, a, o, a reserva de musculatura, né? Aí tem um público de 50, 60 anos que a gente vê hoje em dia que tem mudado, né? Que tem praticado mais, por exemplo, a musculação, trazido mais para o dia a dia, trabalhar essas musculaturas para estimular essas reservas. Essa reserva de musculatura, ela vai ajudar no envelhecimento lá na frente, porque a gente tem substituição dessa musculatura, né? A musculatura de contração mais rápida, ela vai ser substituída, nosso corpo vai substituir, trazer muita gordura, querer fazer mais reserva de gordura do que de musculatura, mas a musculatura é a primeira coisa que a gente utiliza, né? Como força, como resistência, até para fazer uma tarefa de se alimentar, de fazer um movimento, as tarefas diárias, né? A gente precisa dessa reserva muscular. É a primeira coisa que o nosso corpo utiliza. Depois ele vai usar Tá? gordura, né? Por isso que é importante a gente manter essa reserva e continuar a prática dela. Então, basicamente, 40 anos, né, que a gente chama aí da meia-idade. Lembrando, olha, aqui só É, colocando que a Aline também já foi minha fisioterapeuta, então eu já fui buscar aí as questões relacionadas à parte postural, muito bem atendida, por sinal, já tive alta. obrigada. E aos 40 anos, então, a gente começa já a sentir um pouquinho mudança, né, da musculatura. E pelo que você está me falando, então, 50, 60, isso vai ficando mais aparente. E Vai. a minha dúvida é se isso também pode ocasionar dor. Se é uma das manifestações, a dor para o prejuízo postural. Sim. Não só dor, Melissa, mas também a questão de que a postura vai alterando, né, é, as outras situações. Então, se eu tenho uma postura que já vem uma estratégia ruim, né, já tenho uma estratégia ruim, já faço mau uso,
disso pode trazer outras alterações. Então, pode trazer alteração aí de movimento de atividades diárias, né? De repente, você está em casa e os pacientes acabam falando assim, nossa, parece que eu perdi o reflexo, né? Eu perdi o reflexo para fazer X coisa, eu fui andar e caí. Então, assim, alterações de postura, tem acometimento de outras partes do corpo, né? Então, se eu tô com a postura ruim, eu sobrecarrego meus joelhos, eu sobrecarrego o meu quadril, eu sobrecarrego outras partes do meu corpo. Muda um pouco, né? Essa divisão de massa, né? O centro de massa, ele acaba ficando alterado e faz com que o paciente, ele tenha uma vou colocar como distorção, tá? Mas ele acaba tendo uma percepção diferente, né? Então, o caminhar é diferente, o dia a dia para fazer algumas tarefas, a lentificação dessas tarefas passam, tipo, na minha cabeça tá rápido, mas o meu corpo não responde a isso. Certo. Então, ter o treino, ter o trabalho dessas musculaturas posturais para você conseguir trabalhar esse restante, isso é super importante, Ótimo. tá? Ótimo. E Não. sabe uma coisa que eu percebi, Aline, junto com você, assim, que é muito interessante no trabalho, né, do fisioterapeuta especialista nessas questões, é que vocês avaliam as AVDs, né? Então, dentro do processo de avaliação, você vai checar quais são as AVDs onde a pessoa tem dificuldade e, de repente, qual o prejuízo do uso dessa musculatura para realizar uma adaptação. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como que é essa avaliação específica do fisioterapeuta, se ele pode ser feito de forma domiciliar, presencial ou mesmo à distância, e, e quais são os ganhos do trabalho da fisioterapia, assim, relacionado a processos mesmo, se é um processo muito demorado, né? Eu sei que cada caso é um caso, ou se de um modo geral, essas adaptações elas podem ser observadas em curto espaço de tempo. Uhum. Certo. Eu vou falar um pouco da minha abordagem, tá? Eu já tive uma abordagem lá atrás que eu sentia muita falta de como tratar o meu paciente, de ferramentas para tratar o paciente e até mesmo a dificuldade para avaliar esse paciente. A gente tem aí os artigos que nos trazem que a gente precisa fazer o treino de caminhada, fazer diversos treinos com o paciente, além das avaliações, mas o quão diferente é quando a gente avalia o paciente e o indivíduo dentro das suas tarefas, naquele ambiente ao qual ele pertence, né? Porque uma coisa é o paciente me falar que ele caiu em casa. Olha, eu caí em casa, mas caiu como, né? Como que você estava no dia? Então, fazer essa avaliação de acordo com a tarefa do paciente, entender aí como que é o indivíduo e também as alterações posturais, as estratégias que o corpo dele usa, né, para fazer determinada tarefa, que pode ser a queixa. Então, observar isso, entender, né, a partir dessa avaliação, funcional, essa avaliação do movimento mesmo, é poder entender como ele faz, para entender qual musculaturas ali está em disfunção. E quando a gente fala em disfunção, a gente fala de um músculo que não entra para fazer o trabalho dele, né? O músculo não está lá fazendo o trabalho dele. Então aquela postura sai ruim, aquele movimento sai ruim, o posicionamento fica ruim Sim. para fazer uma coisa às vezes simples. E a pessoa não tem essa Às percepção. E vezes às os vezes músculos complementares ali não auxiliam também, né, Aline? Então, às vezes eu vejo assim, um paciente a gente quer que ele tenha uma alimentação não assistida, que é comer sozinho, e ele até consegue levar a mão até a boca, mas ele não sustenta essa mão, esse braço até a boca. Rapidamente esse braço começa a cair, né? O cotovelo já começa a cair, essa colher começa a escapar e não dá nem tempo de chegar até a boca. Então, o paciente tem iniciativa,
mas ele não consegue manter essa musculatura. E muitas vezes a gente vê que o paciente ele não consegue manter o próprio corpo, né? O que gera mais prejuízo, não só para essa movimentação, mas também acaba colocando o paciente num risco de ter uma broncoaspiração, de ter um escape do alimento que está na boca, uma alteração de coordenação. Falando com você, assim, esses aspectos, eu também vejo que alguns pacientes, quando a gente fala das AVDs, para quem está aqui acompanhando, são as atividades de vida diária, né, que vai desde você conseguir agachar, sentar, se alimentar, vestir, colocar uma roupa, ou até outras pessoas que começam a apresentar dificuldades para lavar prato, né? Então, é algo muito característico, não é algo natural, correto? Correto. Assim, quando eu trabalho com a técnica, né, com o método do PNF, que é trabalhar, estimular a Me musculatura fala um pouquinho o para que é esse método, para quem não conhece. O que tá. é o PNF? O, o método PNF, ele trabalha uma facilitação neuroproprioceptiva muscular. Então, o que a gente faz? A gente estimula dentro de um movimento, né, dentro de uma tarefa, aquele movimento em que a gente trabalha força, resistência e trabalha essa coordenação. Então, quando a gente pensa num paciente que ele precisa se alimentar, a gente pensa nesse tronco que precisa manter esse corpo, mas aí é um paciente que ele é dependente, ele não tem movimentação, por exemplo, lombopélvica. Mas você colocar o paciente num bom posicionamento e num bom apoio, ele consegue se manter estável e a gente fazer esse treino de força e coordenação. Uhum. Mas tudo a gente vai um passo a passo, né, para trabalhar isso, e o paciente fica com tarefa de casa para ser trabalhado isso durante o dia a dia, porque uma reabilitação não é só um momento de fazer exercício, né? A reabilitação são vários momentos durante o dia para dar estímulos, porque o estímulo não é só muscular, não é só no músculo, o estímulo ele vem daqui, né? Então, quando você aciona um movimento da mão que ele é intencional, que você tem intenção de fazer, o seu cérebro está lá comandando. Então, ele vai movimentar a mão e ele vai buscar nas reservas dele essa força para conseguir fazer a tarefa. Sim. E aí, com esse treino e mantendo o estímulo, faz com que ele fique mais funcional. Alguns pacientes respondem mais rápido, por quê? Quando você não está, o próprio paciente treina, E, né? O paciente e é um exercício de treina repetição, né? Para automatizar. de É um exercício repetição. de Isso, repetição, né? A exatamente. gente na fono, a gente trabalha muito com exercícios de repetição. Para automatizar novamente, né, aquela Exato. habilidade e a questão de neurocoordenação. Eu quero agradecer novamente as pessoas que estão presentes e dizer que vocês fiquem à vontade para as perguntas, tá? Eu estou com essa conversa aqui super descontraída com a Aline e deixo todos aí muito à vontade para tirar as dúvidas. Essa é a primeira live da Aline, mas a gente já tem aí uma programação para outras lives, então vão anotando as perguntas e fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários. Pode falar, Aline. Bom, e quando a gente fala no paciente, né, que aí a gente fala das atividades funcionais, tem muitos idosos, não só idosos, mas pessoas até mais jovens que vêm muito com essa questão do abaixar, né, do agachar. Ah, eu não posso fazer um agachamento porque eu tenho um problema no joelho. Quando os idosos, né, têm a presença da artrose, é algo que está lá, não vai mudar, a não ser que seja indicativo cirúrgico, né, de prótese, mas aprender a lidar com a dor, com os tratamentos para dor ali da articulação, mas também trazer para o paciente estratégias para que ele consiga fazer isso, Ótimo. independente. Ótimo. Né? Então é um treino que a gente faz que o paciente ele consegue ter controle. Eu tenho um exemplo de uma paciente que já está aos 90 anos e ela aprendeu como sentar, levantar e agachar para pegar algo no chão. Então a gente foi treinar as tarefas. Então ela queria treinar a tarefa porque
ela quer passar pano no chão. Então, ela precisa Sim, agachar. Ela precisa pegar o pano no chão. Ela quer ela pegar o quer balde dela. Então, a independência, gente né? Ela quer manter a ela quer independência dela e a independência. autonomia, né? Exatamente. E quanto mais a gente treina isso mais cedo, tendo essa consciência e essa automatização desse movimento, faz com que quanto mais velho a gente fique, né? Quanto mais Idade, a gente né? envelhece, Isso. exatamente, idade. A cabeça não, a cabeça nossa não vai envelhecer, só o É, corpo. Mas a gente consegue manter esse corpo mais jovem, mais ativo e esse corpo com mais eu movimento, acho que né? Um essa idoso. é a tendência agora, né, de quem do processo de envelhecimento. A gente vê que em outros países as pessoas, né, Japão, Itália, as zonas azuis, né, onde tem lá os centenários. Aliás, para quem não assistiu, as zonas azuis estão ali na Netflix, então vejam tudo que as pessoas são capazes de fazer com 90, 100 anos, e a gente tem que entender que a postura tem um grande valor nisso tudo. E daí a minha dúvida também com essa questão, Aline, é que a gente percebe que muitos pacientes, principalmente 60 a mais, quando são internados e ficam no hospital uma semana, 2 semanas, ocorre um processo ali de perda de massa muscular muito importante, e às vezes esse paciente que era até ativo, né, independente, que tinha autonomia, volta para casa com um cuidador. Ele já não consegue mais caminhar sozinho, tem um risco de queda muito grande. Alguns pacientes desenvolvem a sarcopenia, que é a diminuição da massa, magras com mantida, né? Com essa massa magra vai continuar sendo perdida ao longo dos anos já com a sarcopenia. E o quanto é importante o trabalho da fisioterapia postural, com esses pacientes que perderam muita massa muscular e que muitas vezes entram assim, com trabalho musculoesquelético, entra com trabalho respiratório, mas não tem o trabalho postural associado. Quanto é importante para esses pacientes o trabalho postural para a recuperação e para o retorno à independência e autonomia? É super importante e é um trabalho assim que envolve o todo, né? Não é o olhar para o paciente só para esse trabalho de tônus muscular, de manter essa postura, mas como ele pode utilizar isso que ele tem de bom para melhorar e, assim, fazer com que ele fique mais independente possível. E aí ele conseguir fazer. É que assim, cada caso é um caso. Tem pacientes que a gente consegue tirar ele da cama, fazer com que o paciente seja mais ativo e proativo. Falar, olha, você tem essa capacidade de fazer um treino, de ir para uma academia. Hoje em dia temos academia para melhor idade, Uhum. e isso é muito bacana, mas é importante entender que eles precisam trabalhar isso Eu diariamente, né? percebo muito no seu E trabalho um trabalhar. trabalho de feedback, né? Então, eu percebo quando você Uhum, faz o trabalho, você às vezes cria resistência num local específico, então você põe a mão em cima de um músculo específico uhum, para que ocorra a uhum. liberação de outro músculo para Que suportar para aquele que já suportar. está com prejuízo. Então, eu percebo que no seu trabalho você consegue acionar aquilo que o paciente tem de melhor. Que são essas disfunções. Então, quando a gente vê esse paciente que ele tá, sei lá, ele vai carregar sacola, mas ele carrega uma sacola super pesada e o corpo, a parte de cima cai. Uhum, Então, a gente consegue ter um trabalho de que ele consiga sustentar, consiga manter esse posicionamento e esse tônus e mantendo força, trazendo as musculaturas adequadas, sim. certo? Então, assim, eu vou carregar. Eu vi uma senhora hoje carregando uma bolsa e ela estava com uma bolsa aqui. Então, se eu não tenho condições do meu tronco, das minhas musculaturas que me mantém estável enquanto eu estou andando e eu tenho que fazer a maior força aqui, alguma coisa está errada, Sim. né? E a gente visualiza essa estabilidade de tronco, a gente visualiza pelve,
E principalmente quando a gente pensa em pelve, a gente pensa que nesse centro de massa, né, do idoso que tem vai tendo essa mudança, né, de equilíbrio, e assim, e existem muitos treinos bacanas que a gente trabalha essa questão da postura, do caminhar, é, das, das trocas da caminhada, né, que a gente traz o paciente para andar para frente, andar para trás, andar para as laterais, estimulando as musculaturas tônicas, profundas, Hum, sim. posturais, porque eu preciso manter essa postura para eu mudar de direção. E é incrível, Não é porque só é ficar de um postura. trabalho de autoconsciência. E eu percebo que isso gera até benefícios cognitivos para o paciente, né? Então, quando a gente fala de cognição, estou falando aí de treino de memória, de habilidades cognitivas, que ela pode ser desempenhada também pelo treino postural, né? Porque você aumenta o nível de atenção desse paciente, você desperta mais características de propriocepção, Exato. você Tá? Esse é o principal. você favorece no paciente também a questão de segurança, né, daquele paciente que está muito inseguro. Então, é um trabalho muito benéfico para pacientes que já têm, por exemplo, ou um diagnóstico de demência, ou um diagnóstico até de acidente vascular. Né? É um trabalho ali que tem uma ativação cortical importante, Tem certo? muita ativação. Até porque a gente, quando propõe o treino para o paciente, e é um paciente que ele, ele tem alguma alteração no cognitivo, a gente traz algo mais lúdico para o paciente. Então, ele vai treinar, ele vai fazer um treino e aí você vai dar tarefas para que ele faça aquele treino. Uhum. De repente, ele nem percebe que ele está fazendo aquilo, mas ele está copiando o movimento em que ele já aprendeu. E a gente, trazendo essa repetição, ele vai estimulando o aprendizado. Até os idosos com 80 a mais, eles ficam mais fadigados, mais cansados, né? Terminou um exercício, fala, nossa, parece que passou um caminhão em cima de mim, porque e eles aprendem, mesmo com, com uma perda Prejuízos. cognitiva, né? No caso do Alzheimer, mesmo com alguns prejuízos, mesmo assim eles mantêm o aprendizado, tá? E a gente também, assim, o público, eu volto a reforçar, público 60 a mais, né, é, que vão, que trazem, né, todo esse aprendizado, que aprendem, vários pacientes que já passaram por mim, sentiam dificuldade em fazer uma atividade física por ter X queixa, né? Ah, eu não consigo treinar porque meu joelho acontece isso. E aí tem uma Falam também da disfunção questão da associada. coluna, né? De que tem dor na coluna, que tem dor na lombar e de todos os prejuízos, né, em decorrência desse eixo, né, que é Exato. importante, e é o mesmo eixo relacionado à deglutição, e por isso eu estou batendo bastante nessa tecla, né, que o eixo postural, esse eixo relacionado à coluna, ele é benéfico para as questões relacionadas à parte respiratória, à digestão, e a deglutição, ele é de extrema importância. Não adianta a gente treinar musculatura esquelética de forma isolada e esquecer isso das questões funcionais. Postura é algo funcional, né? Ela não é algo isolado. Então, a gente tem muitos benefícios com essas questões, né, Aline? Eu vou bater muito nessa tecla, porque eu sempre Não, converso não é. muito isso com os cuidadores, como os cuidadores precisam estar atentos às questões posturais desses pacientes, né? E cuidadores, sejam eles familiares, né, que são os cuidadores ali informais, e os cuidadores formais, que são as pessoas contratadas para auxiliar essas pessoas que, nesse momento, estão com prejuízos, né, para as atividades de vida diária, né? E eu vou até te trazer um exemplo aqui que a gente pode pensar, por exemplo, no idoso como um bebê. Um bebê, a gente dá estímulo para esse bebê, para o sistema nervoso dele
e ali ele ficar treinando, ele ficar é, fazendo movimento. O idoso, a gente não deve só deixar descansando, totalmente apoiado, totalmente aquém, só na televisão. A gente tem que tirar esse idoso desse lugar. A gente tem que colocar o idoso bem apoiado, porém, tem alguns posicionamentos que favorecem até o efeito da gravidade, favorece com que ele fique com um tônus melhor, dependendo do apoio, e a gente assistindo como o que esse paciente é capaz de fazer, a gente colocar esse paciente em determinados posicionamentos em que estimule. Então, o paciente que está lá acamado, você colocar ele no posicionamento lateral, decúbito lateral, ou colocar o paciente de bruços apoiado nos braços, para estimular, né, um pouco desse tônus extensora. Então, e assim, e o trabalho da fono junto com a físio, tipo, fazer um trabalho em conjunto, É, é treinar ali. multiprofissional, né? É multidisciplinar, mas eu acho que assim, até ainda no domiciliar, quando a gente tem os profissionais, eu ainda acho que é um pouco mais multiprofissional do que indisciplinar, porque a gente tem ali o cuidador, basicamente, muito ativo na casa e a nossa principal ponte, né, com o paciente, para que esse trabalho tenha sucesso. Então, eu falo que o papel do cuidador, a instrução do cuidador, o fonoaudiólogo ou o fisioterapeuta que está mais no dia a dia da casa, a gente sabe que a nutrição está lá também presente, mas não semanalmente, né? O psicólogo também está presente muitas vezes na casa, quando a gente tem essa possibilidade, é uma bênção. E o médico presente, mas é uma presença um pouco mais à distância, né? Porque o médico às vezes passa uma vez na casa, uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses. Então, o treinamento do cuidador, ele passa muito pela mão da físio e da fono, né? Quando você tem o trabalho da fono na casa, né? Porque senão, obviamente, tem o trabalho só do fisioterapeuta. E muitas vezes a gente não consegue estar todos juntos no mesmo momento, como é o trabalho interdisciplinar que a gente vê no hospital, né? Então, eu consigo estar ali naquele momento, o físio, o fono, o cuidador, o médico, o enfermeiro. É, Nossa, isso daí é a perfeição. Mas isso é um momento muito difícil de acontecer, né? Então, a comunicação junto ao cuidador, eu falo que o cuidador ele é o elo, né, desse sucesso, porque ele recebe essas orientações e muitas vezes precisa do treinamento. A sua prática, ela é feita também junto com o cuidador. O cuidador, ele precisa receber essa orientação de forma prática, tipo, abaixa aqui, puxa aqui, põe a mão aqui. É uhum, isso? exato. É ensinar o cuidador também a como ele vai posicionar e ele também, como ele vai se posicionar para posicionar o paciente. Brilhante. Porque se o cuidador ele não consegue, de alguma forma, sustentar ou auxiliar aquele paciente, daqui a pouco quem está doente é o cuidador. E o cuidador também não vai ter um movimento de qualidade para é, ele não vai ter um movimento de qualidade para movimentar esse paciente. E Uhum. aí pode machucar o paciente, pode deixar o paciente cair. Então, a gente precisa minimizar os riscos, deixar o cuidador bem orientado e seguro para trabalhar, até porque às vezes o cuidador pode não fazer algo com medo, né, de prejudicar o paciente. E a gente está lá, leva uma planilha e fala, ó, os exercícios são esses, durante o dia a dia, depois de tais horários, é isso, é isso, é isso, e praticamente uma academia, né? Então, não só o cuidador, ele é cuidado, mas ele, ali junto com o paciente, ele é orientado ao que é importante dentro do trabalho dele ali nos cuidados desse Ai, paciente. Aline, quanta coisa boa que você falou, né? Desmistificando até essa questão de não calçar os pacientes. O que que é não calçar? Não é calçado. Não É, calçar o paciente não é que não é para pôr o calçado.
É para não ficar colocando um monte de almofada em volta desse paciente e tirando a habilidade dele de se movimentar. Às vezes a gente chega na casa, tem uma almofada aqui, tem uma almofada no braço, tem outra, e o paciente mal consegue se mexer. E ele fica nessa posição, muitas vezes inadequada, por horas, gerando até mais rigidez, mais alterações de propriocepção, né? Se o músculo não se movimenta, como que ele vai gerar as habilidades sensoriais e motoras, né? A gente está gerando ali um quadro de rigidez mais intenso. Então, tudo isso que você falou é de extrema importância para o paciente, para fono, para o fonoaudiólogo, né, em estar usando mais esse perfil e perguntando ali para o colega fisioterapeuta, né, como que a gente pode auxiliar o paciente com as questões posturais e também indicando para os familiares, de repente, algo mais específico, como você mesmo falou, né? É algo técnico, não é algo, não é um achismo, né? Você tem certificação internacional num conceito, é algo técnico, tem evidência, tem pesquisa, tem dados, tem valor, não é isso? E a gente está sempre discutindo sobre todos os casos. A gente não olha o paciente como um paciente respiratório, um paciente neurológico, ou a gente não tem essa subdivisão. A gente entende que um paciente neurológico, ele tem as alterações por causa da patologia acometida ali na inervação ou no sistema nervoso central. Agora, um paciente ortopédico, né, um paciente idoso ortopédico que teve uma queda, que teve uma fratura, a gente não olha os dois como diferentes. É óbvio que um vai ter uma característica Sim, diferente da outra, mas a gente precisa olhar o paciente como um todo e como eu facilito a vida desse paciente. sim. Quais as estratégias que a gente pode manter e o próximo passo que a gente vai Sim, às ganhando. vezes coisas Esse simples, paciente, né? O paciente chega e fala, eu quero ir ao banheiro sozinho, eu não quero mais, eu quero ir até o banheiro sozinho. Parece uma coisa, né, simples, mas não é, né? Ir ao banheiro sozinho envolve risco de queda, envolve, né, habilidades precisas, né, para você acionar a musculatura. E exato, para sentar, para frear esse movimento e sentar sem cair no vaso, sem se jogar no vaso e eu coloco acontecer aqui a um principal acidente. queda dos pacientes, isso também é estatístico. O local onde os pacientes mais caem e tem aí quedas graves que levam esses pacientes muitas vezes até com quadro de traumatismo craniano é banheiro, né? Muitos pacientes levantam de noite para ir até o banheiro e tem alteração postural que faz com que esse paciente caia e já caia Exato. direto com a cabeça como primeira estratégia, gerando aí lesões graves. Então, por isso eu coloquei também essa questão do banheiro. Aline, tem mil coisas que a gente precisa conversar. Tem A gente muita vai coisa. fazer uma nova live com outras temáticas. Eu peço, por gentileza, para todos que assistiram, gostaram, que mande suas mensagens. Quem quiser conversar com a Aline, tirar suas dúvidas, mande também mensagem para a gente passa o contato da Aline. A Aline deixou o contato dela à disposição para tirar dúvidas de pacientes, de cuidadores, de profissionais. A Aline também que está com um curso aí já logo, logo para sair relacionado à parte postural direcionada para os fisioterapeutas. Então, eu quero agradecer imensamente, deixá-los novamente à vontade para solicitar o contato da Aline. E gostaria de encerrar, Aline, com aí um parecer seu aí para todos que assistiram, para essa população, enfim, relacionados às questões de prevenção. E já agradecendo antecipadamente você ter disponibilizado o seu horário aqui para tirar dúvidas, tá? E para colocar os conceitos posturais de extrema importância para a população 60 a mais. Eu quero agradecer e muito, né, esse espaço que você abriu aqui para falar sobre isso. É um trabalho que eu sou apaixonada Você. e cada vez que chega um paciente
é uma sede, né? Porque cada pessoa é um aprendizado, traz coisas diferentes, traz histórias, né? Cada pessoa traz uma história dentro de si. E isso corresponde muito com postura, com o dia a dia, com a sua relação com o seu corpo. Então, assim, para a gente envelhecer de maneira saudável, a gente precisa procurar esse cuidado, né? Primeiro a gente pensa, coloca em prática, e aí quando a gente não deixar se. Ai, meu Deus, qual que é a palavra? Não deixar se abater por qualquer por qualquer. Ai, Por meu Deus, qualquer a palavra tá situação, fugindo. né? Mitos, né? Isso, Por questões onde falam isso. que não é Ai, eu tô. possível, né? Que você Sabe que eu precisa já ouvi? aceitar essa Ai, eu já tô condição. Isso é velha. uma das coisas mais É, terríveis, né? Tirar a esperança do paciente exato, do que ele ainda pode fazer, exato. né? Envelhecer é parte do processo. Como nós vamos envelhecer faz parte do nosso processo, né? Então, o envelhecer não é o final de uma vida. O envelhecer pode ser o começo de muitas outras histórias, sabe? Envelhecer é você perguntar o que que eu quero aprender de novo, o que que eu quero fazer O que eu de posso novo, superar né? novamente, né? O que que eu posso superar novamente? Então, a gente eu acompanho, né, muitas histórias de senhores de idade que estão correndo maratonas, de grupos que estão no CrossFit com 70 anos. Então, assim, não é impossível, mas que com a nossa ajuda, com o nosso apoio e com uma boa orientação, o paciente ele vai embora. Eu digo para meus pacientes, só me procura quando tiver uma dorzinha. O seu segmento, você vai seguir fazendo isso daqui. Então, assim, Busque ajuda, é né? Eu acho que é essa a importante palavra, né? a prevenção. Isso, a prevenção, busquem Hum, reservas. ótimo. Busquem as reservas. A gente não pode esquecer que essas reservas são importantes lá para o futuro. E não é dinheiro, tá, gente? É É músculo. É investimento. músculo, exato, é aprendizado, porque o exercício físico, ele estimula o cérebro, ele estimula o sistema nervoso, estimula a memória, estimula muitas coisas que são benéficas Maravilha. para o envelhecer saudável. E Aline, eu agradeço muito então obrigada novamente. por Termino você. aí com essa super frase de impacto. Busque a sua reserva, procure a sua Busque reserva, sua trabalhe reserva. a sua reserva É, com especialistas, né? Com exato, especialistas. Isso é importantíssimo, com exato. pessoas que estudaram para isso. Então, quero agradecer. E assim que a gente tiver uma nova live com a Aline, a gente coloca ali no Instagram, no canal, e conto com a participação de todos. Essa aula também vai ficar no YouTube, e quem quiser pode depois compartilhar com outros que precisam dessa informação. Eu agradeço e desejo uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.